Boa tarde, pessoal. Bom, hoje eu vou trazer um conteúdo. Eu vou fazer algumas demonstrações também na prática. São 3 técnicas para você fazer desenhos realistas do zero, né? Você que é iniciante, está começando agora. Se eu posso separar 3 coisas que eu julgo ser muito importante, né, na minha própria caminhada, coisas básicas, mas que eu vejo muita gente pulando elas, inclusive eu pulava também no começo. E eu vejo quem compreende isso, né, principalmente os alunos também, faz uma diferença gritante, assim. Eu mesmo, quando eu fui melhorando essas 3 coisinhas aqui na questão técnica, meus desenhos começaram a melhorar. É por isso que eu resolvi compartilhar hoje. Eu, inclusive, já falei um pouco sobre esse tema que eu vou falar aqui. Só que não é repetitivo, né? Eu continuar trazendo porque é muito importante, né? Ajuda muito. Eu vou separar aqui os desenhos. Já vou até deixar esse. Eu até mostrei esses desenhos mais antigos em outra live, para servir como uma comparação aqui pro que eu vou mostrar, né? Tem vários desenhos meus antigos. Esse é um aqui. Vou usar só esses 2, mas tem mais, né? Para falar o que tem de errado. Aí eu vou separar um outro. Bom, vamos lá. O que acontece? Entre muitos erros a gente percebe nesse tipo de desenho, esses 3 que eu vou falar aqui. Então vamos lá. Sombreamento. Eu acreditava que desenho realista, quando eu comecei a fazer, antes de fazer o realismo, antes de conhecer, eu gostava de desenhar. Só que eu pegava o que para desenhar? Eu pegava aquele estilo mangá, né, desenho japonês. Se o áudio estiver saindo ruim, gente, eu peço para vocês falarem nos comentários. Então eu pegava aquele tipo de desenho de mangá, desenho japonês. Então eram desenhos mais traçados, né? Desenhos mais simples, mesmo que fosse outros tipos de desenho que era mais simples, né? Era mais traçado, não era um sombreamento. E aí quando eu chego no realismo que eu conheço, eu acreditava que eu ia pegar o lápis e ia fazer no mesmo tempo que eu fazia aqueles desenhos. Então esse tipo de desenho era um pouco disso, né? Eu sentava, começava a fazer, olhar a referência e achava que era assim, super rápido, já estava pronto. E aí a gente começa a ver um monte de falha, né? Não tem proporção, não é... Não vou falar nem sobre a proporção hoje, mas aqui a gente não tem proporção. Aí eu entro no primeiro ponto dos 3 que eu quero citar. Sombreamento. A gente começa a ver a marca do lápis, um sombreamento que não está bacana, né? Não passa um aspecto legal, não está homogêneo, não está aquele aspecto, né, que a gente observa no realismo bem feito, que fica aquele aspecto fotográfico.
É justamente porque tem um bom. É justamente porque tem bom sombreamento. E não esse tipo de sombreamento. Então hoje eu quero abordar, né, essas três coisas. A primeira é o sombreamento. Né? Daqui a pouco eu vou demonstrar para você o erro principal na hora de sombrear e como que você pode melhorar logo de cara. E aí quando eu pego um desenho que já tem um tipo de sombreamento melhor, né? Eu peguei de exemplo esse tucano que eu desenhei. Narigudo igual eu. Então o que a gente começa a ver? Um sombreamento mais homogêneo, né? Um sombreamento mais limpo. A gente sabe que foi um desenho, mas a gente não vê a marca do lápis como a gente está vendo nessa situação aqui. Ó, como a gente vê tudo muito mais limpo, mais clean, né? Dando esse aspecto real. Então tem técnica para deixar o branco assim, mexe de qualquer jeito, acreditando que o desenho vai ficar bom. Então, eu vou falar primeiro os 3 pontos que eu quero falar, para depois, quando eu ir para a folha em branco, a gente começar, eu vou começar a demonstrar, né, os principais erros nisso que eu estou falando e como que você acerta. Então, primeiro ponto, sombreamento. Né, você tem que ter em mente que você precisa ter um sombreamento homogêneo, um sombreamento mais limpo. Segundo ponto. Segundo ponto é sobre tonalidade. E aí eu quero ser bem específico na questão de tonalidade, eu quero falar sobre o preto. Porque o preto, ele é um parâmetro muito bom. O preto que eu falo é o tom mais escuro que você vai chegar no seu desenho. Por que eu falo isso? Esse tipo de desenho aqui, com certeza absoluta, eu não tenho mais a referência, tem muitos anos, mas com certeza absoluta, o que eu fiz aqui achando que estava escuro, tanto na parte do olho, cabelo, sombra, isso aqui era para estar, só de olhar, isso aqui era para estar muito mais escuro. Era para ter chegado num preto melhor. E aí quando a gente erra no preto, qual que é o problema de você errar no preto? Quando você faz um preto que não está legal, que está desbotado, você não chegou no tom ideal. A tendência é que todo o restante do seu desenho fica comprometido. Porque isso vai impactar na sua percepção. Você vai começar a olhar, você vai julgar que aquilo ali está num preto bom, depois você vai puxando para chegar nos tons médios e claros, você não chega. Né? Você começa a perceber que você não consegue fazer um brilho. Você olha para o seu desenho, aqui tem pouco brilho, tá? Mas tem partes que são mais claras, né? Para esse, olha só, para essa parte aqui, ó, do pescoço, tá do jeito que tá, com esse aspecto claro, é porque o preto do corpo do tucano tá muito bem colocado, tá um preto de verdade, né? No olho ali, aonde era mais preto nesse desenho era aqui. Então, esse preto estando bem feito, começa a ganhar coerência o desenho inteiro. Eu começo a acertar no tom, que vai ficar mais claro. Começo a acertar em todos os outros tons, quando eu tenho um tom bem feito, o tom mais escuro, o tom preto. E aí tem muitos erros também na hora de fazer esse tom escuro, né? Tanto na forma de você usar o material, na forma de você aplicar. E aí é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou demonstrar aqui para te mostrar. E aí eu falei sobre o preto que eu vou focar nele. O restante faz parte, né? O restante é toda a tonalidade. É desde do médio, de tudo que vai vir depois, até chegar na parte de brilho, né? Tem desenhos mais brilhosos que esse. Eu vou até pegar aqui. Quando eu falo brilho, a gente não faz o brilho. Na verdade, o brilho que eu digo é o próprio branco do papel que vai ser preservado. E quando o escuro está bem colocado, esse brilho fica bonito. É simples assim. Ó o brilho que tem em algumas partes. Tem brilho no dente, tem brilho na textura do lábio, né? Tá um lábio brilhoso. Por que eu consegui trazer esse brilho?
Eu consegui trazer esse brilho porque eu fiz um preto bem feito. Esse preto aqui, olha só o preto de dentro do lábio, da boca, aliás. Eu acertei esse preto da mesma forma que eu acertei ali no desenho que eu mostrei do tucano. Então quando você acerta, você começa a trabalhar os outros tons e automaticamente você vai alcançar o brilho. Né? Tem gente que chega e fala, Henrique, eu não consigo fazer o efeito de brilho no meu desenho. Você não consegue fazer o efeito de brilho muitas vezes porque você está focando no brilho, você não está focando na tonalidade escura e média, né? Aquela tonalidade mais pesada que você vai colocar muito bem feita para quando chegar na parte do branco do papel, que o brilho nada mais é do que isso, aí acaba dando certo. Tem outra aqui, ó, essa daqui é mais clara, mas ainda assim tem brilho. Que é outra história, situação. Não é só a questão do preto absoluto. Eu vou falar sobre ele hoje, mas todo o tom que a gente coloca tem, né, que está muito próximo da referência, porque é isso que vai fazer a parte de brilho saltar. E outra coisinha que eu vou falar daqui a pouco. Eu estou no segundo ponto, né? Eu falei que era 3, eu estou no segundo. Quando eu falar o terceiro, vai completar essa situação que eu estou falando, que vai fazer chamar atenção na parte de brilho. Então você vê, aqui não tem um preto forte igual aquela de cima, só que mesmo assim tem partes de brilho, porque foi feito, primeiro, que eu já falei, um sombreamento limpo, homogêneo. Segundo, partes escuras bem feitas para quando chega no branco. Aí existe agora o terceiro ponto, né? Depois eu vou demonstrar os 3, mas qual que é o terceiro agora? O terceiro é a união dessas duas coisas, que é o preto e o sombreamento homogêneo. O que vai causar? Degradê. Né? São as coisas mais básicas que a gente vê, né, dentro do curso e que muita gente pula. Eu pulava muito quando eu estava tentando fazer, tinha esse tipo de resultado aqui, era queimando essas etapas. Era queimando essas etapas e o que eu tinha de resultado era isso. Ó, sombreamento riscado. Cadê as tonalidades? Olha o rosto como está totalmente opaco. Não tem vida. Não tem volume. O preto, ou a parte mais escura de sombreamento, não está bacana. Não estou com a referência aqui, mas a gente consegue perceber que não está. Sombreamento muito raso, né? Feito de uma forma rápida, que no realismo não é ideal. E a terceira coisa que eu falei é o degradê. Então, quando a gente vê um tipo de desenho mais assim, você pode ter certeza que o degradê aqui está muito bem executado. Né? Que é você sair do escuro, de uma parte que seja escura, que seja preta, e dosando o sombreamento, né? Além de deixar ele homogêneo, dosando de forma de um degradê. Não é de uma vez. Né? Não é feito de qualquer forma, é um degradê, uma transição. Tem várias transições que a gente percebe na referência. Quando você aplica elas bem feito, que é o que eu vou mostrar aqui hoje, tá? Essa aula é prática. Não adianta eu só falar e não mostrar para você. Então eu vou mostrar. Cadê o erro nessa transição? O que as pessoas mais erram? E qual que é a forma certa de ter essa transição legal? Então as 3 coisas, por enquanto, é isso. Né? Antes de eu demonstrar. É o sombreamento, é a tonalidade, que eu vou tratar sobre o preto, e o degradê. E aí eu vou tirar agora para a gente começar a ver isso na execução, né, com lápis. Henrique, mas aí eu tenho que ter um material especial para o desenho. Tem que ter um papel importado, um lápis importado. Não, né, não tem nada a ver. Tanto que eu vim hoje aqui, ó, com uma folha de sulfite, folha que a gente usa na impressora. A folha comum, não é própria para desenho. E é nela que eu faço a demonstração, é nela que a gente começa dentro do curso. Né? Os primeiros exercícios é aqui, não é no papel especial, já para quebrar esse pensamento que a gente acaba tendo que o segredo está no material. Que na verdade não está. Né?
Você que está acompanhando, qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários. Que eu respondo para você. Então vamos lá. Preto absoluto. Deixa eu ver por onde eu começo. Tá. Vamos começar pelo preto. O preto, o que você vai fazer para ter um preto bacana, bem feito? Você vai ter que ter o seu lápis Shodoi. Né? Qual que é o seu lápis que você vai querer usar para fazer o preto preto de verdade? E aí você deixa esse lápis separado. Eu aqui, gente, tem vezes que eu tenho uma marca, tem vezes que eu tenho outra marca, tem vezes que eu acabo uma graduação, pego uma outra que não é a mesma. Então, desde que você esteja próximo disso aqui, tá bom. Ó, os meus 2 lápis escuros. Tenho mais, mas é que aqui hoje eu só estou tendo esse. 4B, Faber-Castell. Eu demonstraria melhor com 6B da Faber-Castell, tá? Grava aí. Faber-Castell em 9000, porque lápis é fácil você encontrar aqui a papelaria. Lápis graduado, tá? 4B ou 6B, que eu acho muito melhor para demonstrar isso aqui. Tanto que eu tenho um 6B aqui da marca Staedtler. Né, que aí vai começar pode trazer um questionamento, tá, Henrique? Você acabou de falar que não é sobre material importado e esse Staedtler é alemão. Então, mas não é sobre a marca, né? O que eu quero mostrar para você não é sobre a marca, mas infelizmente hoje aqui eu não estou com 6B da Faber-Castell, senão eu ia demonstrar com ele. Né? Então eu vou preferir demonstrar com esse porque ele é mais escurinho, mas sabe, dá na mesma. Se você não tivesse, por exemplo, um 6B, você pode fazer um desenho usando um 4B como o seu preto limite, né? O tom mais escuro. Mas eu acredito que um 6B é melhor. Então o que você vai fazer? Tendo essa graduação, que vai ser sua graduação específica para fazer o preto, deixa essa ponta bem apontada. Né? Isso aqui, se a gente ampliasse com o microscópio, nem sei se estou falando certo. Se a gente ampliasse, a gente ia ver que o papel, a gente vai passando lápis, e principalmente quando é um papel também mais grosso, mais próprio para desenhar, ele vai aceitando aquele grafite, vai assentando, né, conforme você vai passando. Se você vem com uma ponta muito gasta, muito macia, pode ter certeza que não vai penetrar tão bem nesse papel. Por não penetrar, você já não vai alcançar um tom legal. Então, ponta fina, deixa o lápis bem apontado. Quando você deixa ele bem apontado, já é meio caminho andado. E aí não tem segredo, tá? Aqui é só você vir e ir sombreando. Movimentos próximos, não vai fazer assim, ó. Um dos erros desse desenho é isso, ó. Deixa eu sombrear rapidinho aqui para terminar. Não é assim. Né? Sombreamento, para você deixar mais realista, é próximo. Não adianta querer ter pressa, você vai fazendo próximo. Então aqui você vai fazendo um sombreamento próximo, fechando, né, cada trama que você percebe aqui, quando está sombreando, onde você vê que tem espacinho branco, você vai fechando. Sem pressa. No decorrer do sombreamento, se é uma área maior, você percebeu que o lápis gastou a ponta, está ficando ruim. Vai, aponta de novo e continua fazendo, porque vai ser uma área extensa, né? Uma área maior. Se você caprichar no comecinho e depois começar a ter pressa e usar a ponta gasta, vai ficar feio. E aí, se for uma área igual ali que eu mostrei do corpo do cano, do desenho, é uma área desse tamanho aqui. É uma área desse tamanho. É que aqui eu joguei a luz, aumentou aqui, ficou mais ruim. Só que cada vez fazendo assim, depois eu vou completando, estendendo.
preço. Qual que é o erro? Tá? Acabei já vindo direto pra cá e eu fico a falar sobre o erro. Acabei de falar, na verdade, né? Que é você fazer espaçado, é você não controlar a ponta. Né? Meio que eu falei dos erros. Né? Na verdade, mais é isso. Se você demonstrar, é difícil demonstrar. Primeiro porque a ponta já tá boa, né? Tá bem apontado. Mas seria mais ou menos a pessoa fazer mais assim, ó, aquela coisa mais... Sem perceber. Aqui deu um zoom na câmera. Essa área é pequena. Ó. É uma área pequena. E aí aqui tá o erro. Você fazendo dessa forma. Para depois tornar isso legal. Aqui é mais de tornar ainda porque a ponta do lápis está assim. E eu vou acabar tendo a consciência que eu vou continuar fechando as tramas. Mas é por aí. Muitas vezes que a gente está iniciando, a gente vai fazendo isso daqui e nem está percebendo que está fazendo dessa forma. E o segundo ponto é você esfumar isso daqui. O preto, né, como eu já falei em outros vídeos, a gente usa um pincel. É um pincel simples. É um pincel simples, cerdas sintéticas. Pode ser cerdas naturais, mas não precisa. E aí ele vem maiorzinho. Eu corto as cerdas mais ou menos na metade. Ele tá assim, ó. Tá meio feinho porque tá meio gasto. Corto, por que eu corto? Porque fica um tamanho melhor para fazer isso aqui, ó. Tanto fazer, ó, batidinhas, que vai impregnar o grafite melhor no papel. Todo aquele desenho ali, ó, do tucano, aquela parte preta e tudo, foi dessa forma que eu fiz. Esfumando com batidinhas ou passando mesmo. Tem vezes que a gente acha melhor ir dando a batidinha. Você vai sentindo conforme você vai sombreando. E aí, é claro, aqui na live você não vai ter uma percepção tão certinha do que eu tenho aqui enquanto eu estou desenhando e você vai ter enquanto desenho. Né? Você vai perceber quando você ir passando o pincel que está melhorando, está ficando um aspecto mais bonito. Né? Abatido no papel vai ficando mais homogêneo, mais da hora esse sombreamento. Você vai percebendo isso, que aqui na live, na câmera, acaba perdendo um pouco dessa percepção, né? Um pouquinho. Mas eu tô falando que aí, com o papel fazendo, você vai sentir essa diferença na hora que você passa o pincel. Porque tem outros materiais que a gente usa para esfumar, né? Você que já viu as outras lives, você vê usando o esfuminho, né? Que é um material, é um papel fininho enroladinho, né? Vai enrolando e é prensado. E aí é vendido, né? Esse aqui é da marca Derwent. E aí você pode fazer também, né? Na sua casa. Só que isso aqui é tema de outra aula, no caso, né? Outra parte. Porque o preto, a gente não usa isso aqui, não usa papel higiênico, porque senão vai espalhar muito esse preto. O que a gente não quer no preto? Deixar ele desbotado. Né? Se a gente espalhar ele, vai desbotar, vai ficar um acinzentado médio. E não é isso que a gente quer. A gente precisa de um preto bacana, bem feito. Então, de preto é isso. Não tem um segredo. O segredo é você perceber onde é preto e tornar preto. Deixar preto e fazer do jeito certo. E aí a gente entra na questão do sombreamento, né, que eu citei, sombreamento homogêneo. E aí aqui para demonstrar o sombreamento, eu não preciso de um lápis específico, eu vou pegar esse daqui porque é o que eu... Não é bem esse. Vou pegar esse B, que é o que eu estava usando nas lives, justamente porque eu não estou com o Faber-Castell aqui, eu só estou com o Faber-Castell 4B. Mas eu uso, tá? Eu uso o Faber-Castell normalmente para fazer isso aqui. Não é sobre a marca do lápis. Então o sombreamento, como você já percebeu, é meio óbvio, né? É você não fazer isso. Esse tipo de sombreamento, sem perceber, muita gente faz isso e vai seguindo o desenho inteiro fazendo esse tipo de sombreamento, que foi o que eu fiz aqui. E não, né? O sombreamento ideal para ficar homogêneo, para ficar bacana e realista, ele tem que ficar homogêneo. E aí entra o quê? Veja o sombreamento bem feito, que é o que eu vou mostrar como que você vai fazer.
como camada de sombreamento. Você vai colocar uma camada em cima da outra. Não vai ser de primeira que vai ficar bacana. Vou pegar o 4B agora só para dar para enxergar melhor aí no vídeo. Por causa da luz. Então, a mesma história. Ponta do lápis bem apontado. Ponta do lápis bem apontada. Porque se você está com a ponta gasta, é aquela história do preto absoluto. Não vai penetrar da mesma forma. Então, quanto mais você está penetrando no papel, quando você vai aplicando mais camadas, vai ficando mais bonito esse sombreamento. É aí que está o segredo. E aí tem a ver com o que eu fiz no preto. Ó. Você vai vir sem fazer essa coisa espaçadona. Você vai fazer uma coisa mais próxima. Deixa eu usar o B, vai, porque aqui é... Como eu vou fazer mais concentrado, ele vai escurecer naturalmente. É outro ponto, hein? Quando você está fazendo um sombreamento assim, ó, mais concentrado, raras exceções que você vai fazer desse jeito, tá, gente? Não é uma regra absoluta, porque senão você vai me ver numa live, numa aula fazendo, mas é super específico, né? Uma área de repente mais clara, mais extensa que eu vou fazer, mas não é bem feito de qualquer forma não, tá? Eu tô fazendo aqui, mas eu tô usando uma leveza manual, depois eu tô trabalhando outras direções, estou esfumando, não é aquela coisa, aqueles primeiros desenhos que eu mostrei, não. Mas vamos supor que é uma área menor, né? Você está fazendo aqui, ó, próximo. Vai fechando as tramas. Vai fechando as tramas. Não tem a pressa, né? Ah, Henrique, eu já gosto de ir fazendo, já quero esfumar logo o desenho. É um erro também, tá? É importante você observar a referência e ir fazendo esse sombreamento e usando o máximo do lápis, tá? Esquece material de esfumar enquanto você já não fez uma boa camada. O esfuminho, o papel higiênico, o que for que a gente usar para esfumar, não vai fazer milagre, muito menos vai tornar o seu sombreamento bacana. Que 80% vai ser o lápis, não vai ser o material de esfumar. O material de esfumar ele é um acabamento, vai deixar mais bonito, mas o trabalho pesado está aqui. Ó. Você pode também, conforme você está sombreando, ainda sobre o tema de penetrar no papel, de vez em quando você faz isso. Sombreia, gira o lápis, vai sombreando, gira de novo, porque aí você vai pegando sempre a quina mais apontada desse lápis. E eu sempre estou fazendo isso, tá? Às vezes nem dá para perceber, eu já virei rapidinho aqui. Vira automático, né? Quando você já entende isso, vai virando automático. Você vai virando sem nem perceber que você está virando. Ó, já rodei de novo. Então, beleza, fiz. Né? Tô sombreando, observei a referência, fiz esse tom. Tá bom? Não, o sombreamento não tá bom. Isso aqui é só uma camada. É aí que você tem que trabalhar camadas. O que vai fazer esse tipo de deixar dessa forma homogênea é você aplicar várias camadas para ir sumindo todo o aspecto de lápis que a gente tem, para ir ficando um aspecto homogêneo. E cada camada que você coloca, mais vai ficando legal esse sombreamento. Você vai sentir isso na hora que você está fazendo. É mais ou menos, eu gosto de dar o exemplo de você pintar uma parede. Você vai pintar uma parede e aí você coloca aquela primeira demão. Fica bom. Hoje em dia fica até melhor, né? Porque hoje em dia tem uma qualidade boa as tintas. Mas quando você vem muitas vezes colocando a segunda demão de tinta, vai ficar muito melhor. Então, ó, já dobrei o papel higiênico. Folha dupla, porque é mais macio. E vem passando, ó.
Vamos supor que isso aqui é uma região do desenho. Quem acompanhou as lives, o desenho do olho, viu eu fazendo isso naquela parte da pele lá da pálpebra. Então aqui vai ganhando um aspecto bacana, tá? Só de você usar o material para esfumar, ganha um acinzentado legal, já vai ficando um esfumado bonito. Como eu digo e repito, né? Um material de acabamento. E aí que tá o X da questão. Quando você vem agora de novo, preciso trocar o lápis, Henrique? Não. É outro erro. As pessoas já fazem uma camada, de repente falam, usei uma graduação, agora eu vou vir com outra. Você não vai vir com outra, você vai vir com a mesma. Porque é usando essa mesma camada, essa mesma graduação, aliás, colocando camadas, que você vai chegando num tom bacana. Por isso que tem gente que às vezes fala, meu desenho fica clarinho, eu não consigo escurecer, sabe? Não fica legal. Pode ser isso aqui, porque você faz uma camada e ainda um pouco mal feita, de repente nesse sentido de não preencher, não fechar legal, né, os espaços do papel. E aí não adianta, não vai ficar legal. Ó, aqui eu apliquei uma segunda camada, já está ficando melhor. E aí é claro, tá? Que eu estou usando uma folha sulfite, tem que ter algumas adaptações, né, de graduação. Se eu ficar forçando muito com o mesmo lápis, chega uma hora que ele começa a engenhar, porque naturalmente não é um papel próprio para desenho, né? Um papel apropriado que é mais grosso, você pode trabalhar as camadas tranquilamente, ele não vai engenhar. Vai suportar. Boa tarde, professor. Boa tarde, Wagner. E aí, beleza. Você percebeu que fechou legal essa segunda camada? Vem mais uma vez, ó, com o material de esfumar, esfumando de novo. Como eu falei, o sulfite ele não suporta tão bem. Se eu ficar insistindo demais aqui, até aqui tá ficando bacana, mas se eu insistir muito ele começa a ondular, né? Você não pode forçar muito. Então aqui, ó, talvez no vídeo não tanto, mas eu percebo que está um acinzentado muito mais bonito, só com duas camadas. E aí eu não fico falando uma conta exata, tem que ser 3 camadas, tem que ser 4 camadas, tem que ser 2, não. Isso aí você sente na hora, tá fazendo, sombreia, acha que tem que colocar mais grafite, coloca, né? Uma percepção do momento ali. Só digo para você, uma só não vai ser, né? Uma única camada, você pode ter certeza que só se for uma região muito clarinha, sabe? Que você vai usar um lápis ali, fazer um fundo bem simples. E olhe lá, viu? E olhe lá, porque não é tão simples como parece. Boa tarde, excelentes dicas. Jerônimo. Boa tarde, Jerônimo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Então, ó, não vamos se perder, tá? Quem tá desde o começo da live tá entendendo, né? Que são 3 pontos, tá? 3 técnicas para você fazer desenhos realistas do zero. Né? Você que está iniciando, 3 sacadas aí que eu acho das mais importantes para o seu desenho ficar realista, tá? Coisas aparentemente básicas, mas que muita gente não faz. Ah, tá. Obrigado, Wagner. Então foi 2 aqui, né? O preto absoluto, que tem a ver com a tonalidade. Sombreamento homogêneo, mostrei o jeito errado. Falei dos macetes para você deixar ele mais coerente, mais certo. E aí sobre graduação é tema de outra aula, tá? Sobre qual é o tom, Henrique? E aí você, né, é um trabalho de saber o lápis, trabalhar ali, mas isso aqui é o mais importante nessa aula, tá? Terceira coisa. Deixa eu tomar uma água aqui. Terceira coisa é a união dessas duas.
é o degradê. Que aí a gente já vai entrando no pontinho mais que tem que treinar, tem que... É simples, tá? Mas tem que dar uma treinadinha. Porque você vai ter que puxar uma transição disso para isso pro branco do papel. Você vai ter que fazer uma transição. Deixa eu pegar uma referência de exemplo. Ó, aqui é uma referência. É uma referência, uma foto, tá, gente? Teve um vídeo que eu tava mostrando a referência, a pessoa falando, uau, é um desenho. Mas não é não, isso aqui é uma referência, que eu tenho algumas impressas aqui e eu gosto de usar de exemplo. O que a gente vai enxergar? Você precisa ter uma percepção de desenhista, que não é uma percepção comum. Você não vai ver o que todo mundo está vendo. Você vai enxergar tons, manchas, nuances, transição, degradê, esse tipo de coisa. Eu vou dar um zoom aqui para você entender o que eu quero falar. Deixa eu só colar essa folha aqui. Vamos ver se fica bom, tá? Porque geralmente eu gosto de fazer isso com a câmera, né? Que é mais profissional pra gente entender. Quando eu começo a fazer isso, é que o celular vai perder bastante qualidade. Quando eu começo a fazer esse tipo de coisa aqui, ó, você que está olhando aí, você já começa a ficar meio perdido. Você fala, o que é isso? É um nariz? É uma boca? O que é? Claro que a gente sabe que é o nariz, né? Que eu mostrei. Mas a visão que você vai ter como desenhista é essa aqui o tempo todo. O tempo todo você vai olhar isso aqui. Não importa se é o nariz, né? Vira de cabeça para baixo o seu desenho, sua referência. Muitas vezes, para quebrar isso, tirar da sua mente, tá? Ai, estou desenhando o nariz. Tem um livro, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que é um baita livro, tá? Ele fala sobre isso. Sobre a percepção dos desenhistas. O que você vai enxergar na hora de desenhar? Uma das coisas é isso aqui, ó. Você vai enxergar tons, você vai enxergar essa mancha escura, você vai enxergar uma transiçãozinha vindo aqui para cima. Olha só, como aqui está mais escuro, aqui está ficando mais médio, aqui está mais claro. Tem que enxergar o tempo todo isso, é isso que a gente enxerga. Você vai copiar essa mancha, você vai fazer ela, você vai trazer uma transiçãozinha, você vai fazer essa passagem de tom, ficando mais claro, aqui é um cinza mais claro. Copiar a mancha, você não vai ficar preocupado se é o nariz, porque quando você fica preocupado, você ativa outras áreas, sua percepção não fica das melhores. A gente é traído pelo que vê. Quando a gente é criança, por exemplo, a gente desenha um solzinho, né? Desenha uma nuvenzinha, um palitinho, né? Um boneco de palito é um homem, é uma mulher. E aí, se você fica aqui desenhando, estou desenhando o nariz, automaticamente você vai trazer aquele símbolo que está na sua mente, de repente, de quando você desenhava quando era criança. Você vai começar a querer fazer um nariz, o formato do nariz, não é isso. É aí que as pessoas se perdem, né? E falam, meu desenho não está ficando realista, porque você não está focando no que você tem que focar. Então é por isso que é importante ter esse degradê. Deixa eu ver se tem alguma área mais... Aqui mesmo, eu vou segurar o celular. Tá vendo que foi subindo e foi clareando? Olha como aqui perde o foco. Olha como... Deixa eu tentar tirar um pouco. Olha como só é uma... tá muito manchado. Tá, agora focou um pouquinho. Olha como só é manchas, ó. Olha como aqui já começa a se perder, tá vendo? Ficar um cinza mais claro, quase desse mesmo tom do lado. Então é isso, aqui tá cheio de degradêzinhos, né? Conforme a gente aprende degradê, a gente vai fazendo. Quando eu vou tirando o zoom,
Você começa a olhar o todo, você começa a olhar o formato do nariz. Se você está desenhando e só fica pensando, estou desenhando o nariz, você começa a fazer o formato. Você já começa a ser traído pela percepção. Por isso que eu falo, vira de cabeça para baixo essa foto, vira esse desenho. Quando eu estou fazendo live, quando eu estou desenhando, você vê eu virando. Porque eu não estou preocupado no que eu estou desenhando. Eu estou preocupado em fazer a tonalidade ideal, fazer uma transição legal. No final dá certo. Você pode ter certeza que no final vai dar certo. Desde que você chegue dessa forma. E aí vamos lá para o degradê. Deixa eu mostrar aqui. Degradê, gente, nada mais é do que o próprio preto. Nada mais é do que o próprio preto. Vou até usar esse aqui para não estender demais a aula. O próprio preto que eu digo se tiver o preto, tá? Você não vai inventar o preto. Se for um tom médio, você vai puxar do médio para o claro só. Se for um preto, você vai levando do preto. Só vou crescer um pouco aqui. Bom, degradê eu nem vou ficar mostrando o jeito errado, porque já tem a ver com a forma de em primeiro lugar, se você não chegar à forma que eu te mostrei agora, e com isso, você fazer o sombreamento mal feito, tanto no preto como em qualquer tom. Acertou a forma de fazer o sombreamento, agora é só você treinar o degradê. Que nada mais é, gente, do que você ir soltando o peso da sua mão. Né? Na teoria não tem segredo, né? Na prática que você tem que ir exercitando. Já, você repara, eu já peguei um lápis 4B, que é um pouquinho mais claro do que o 6, para ficar mais fácil de eu ir trazendo. Então eu vou trazendo e vou aliviando o peso da minha mão. Depois a gente acerta, tá? Eu posso ir fazendo assim mais bagunçadinho, depois a gente acerta. Um jeito legal de fazer isso aqui, deixa eu ampliar. Você pode fazer assim, ó. Até você pegar o jeito. Como se tivesse uma divisão. Vou fazer até aqui com lápis 4B. Então você vem fazendo. Depois você não vai ficar fazendo isso mais quando você dominar, né? É como se dividisse em vários traços, várias graduações aqui. E não precisa mudar de lápis toda hora, tá? Com esse mesmo 4B eu consigo fazer esse tom que você está vendo aqui e eu consigo fazer um tom um pouco mais claro que isso. Eu não preciso trocar de lápis. Então até aqui eu fiz esse tom. Aí vamos lá. Ó. Daqui até aqui vamos fazer um tom um pouco mais claro. Estou usando o mesmo lápis. Com a mão leve, tá? A ponta do lápis bem apontado. Isso aqui é sensibilidade manual também. Você pegar uma única graduação de lápis e fazer um estralhaço, tá? Você ser muito bom na sua técnica sem precisar ficar usando um monte de graduação. Com poucas graduações você conclui um desenho, com 3, 4 no máximo. Muitos desenhos meus foi com 3, 4 graduações. Ó, preto, aqui eu fiz mais escuro médio, aqui um pouco mais claro. Vamos pegar o lápis B agora. Não precisa ser nessa ordem, tá? Esquece a ordem. Grava mais o objetivo da aula, não é a ordem da graduação. Você pode fazer com outras graduações. Daqui até aqui, vou ter que vir com a mão leve e fazer mais claro do que isso aqui. Senão não vai ser um degradê. Ó, mudou os anos, que eu já estou fazendo mais clarinho.
Se começar a pesar, você não treina mais, porque você tem que conseguir fazer a transição. Ó, repara que tá quase igual, hein? Eu nem consegui deixar tão mais claro assim. E aí, para finalizar, vou vir com um lápis bem clarinho, que é o H. Acho que nem precisava, porque eu já usei minha mão leve. Aí eu já não vou nem marcar mais nada, eu só vou fazer uma coisinha sumindo aqui, ó. Preciso ir encontrando com o branco do papel. Ó. Aqui é com a leveza máxima que você consegue pôr na sua mão. Até encontrar o branco do papel. Aqui já está feita uma transição. Só precisa dar um acabamento. E aí o acabamento segue os mesmos princípios. Eu posso vir com o esfuminho, passar aqui no preto absoluto? Não, né? Eu já falei isso. No preto absoluto, para mim não perder esse tom bonito, esse tom escuro, é pincel. Nem precisava muito, né? A gente já trabalhou nesse preto aqui. Perfeito. Preto a gente não passa esfuminho, não passa papel, não. Vou usar o papel, não vou usar esfuminho. Agora, nessa outra parte, até aqui tá bom. Posso ir usando pincel também. Daqui para lá, você vai vir com papel, com cuidado, e você vai fazendo, esfumando, dando esse acabamento. Ah, Henrique, aí ficou difícil. Vai ficar um pouco mais difícil realmente do que fazer isso aqui, ó. Aqui foi um treino só do homogêneo. A parte aqui fez homogêneo. Aqui, você tem que deixar homogêneo, você tem que tomar cuidado. Você não pode sair borrando tudo. Você tem que deixar o degradê visível. Então você vai vir trabalhando, dando batidinhas, tomando cuidado para não passar o papel na parte escura, sujando muito e levando lá para a parte clara. Não pode. Lá você tem que ter muito cuidado. Aqui eu posso passar. Conforme eu vou trazendo, vou parando. E se passar por ali, que seja o papel limpo. Não vai passar um papel borrado. Usa a parte limpa e vai esfumando. Ah, Henrique, manchou. Ficou meio borrado aí, manchado. Exatamente. Por isso que antes de chegar nessa parte de degradê, não é à toa. Não foi nada à toa essa ordem que eu coloquei aqui. Por isso que aqui eu demonstrei primeiro como fazer um sombreamento. Mostrei para você que a primeira camada não é ela que vai resolver a parada. Você vem esfumando e depois você trabalha camada sobre camada. Então no degradê não pode ser diferente. Isso aqui é só a primeira camada. Se você achar que isso aqui está bom, seu desenho vai ter um tipo de grau. Se você ir além disso, seu desenho vai ficar mais realista. Então essa para mim é a primeira camada, né? Grave isso, é a primeira. Grava essa parte da aula. Camadas. Eu estou fazendo assim porque o papel está preso. Grava essa parte da aula. Camadas. Degradê mudou um pouco, mudou, mas não deixa de ter que ter camadas. Então esfumei, você vai voltar repetindo a mesma coisa. Onde você passou o 4B, passe o 4B de novo. Você vai começar a perceber que o sombreamento vai ficar mais bonito. Você vai ver isso aí, talvez no vídeo você não vê tanto. Mas você vai perceber. Vem fechando de novo, ó, as tramas do sombreamento, sem forçar, tá? O segredo é camadas, não é forçar. Não é querer na primeira já tá resolvido. Olha só de eu fazer isso aqui, tá? Eu que tô vendo aqui pessoalmente, tá muito bacana o sombreamento. Só na segunda camada eu já tô achando da hora. Ah, Henrique, que é isso, cara? É só um sombreamento. Meu, isso aqui, se fosse uma parte do desenho, você estivesse fazendo esse degradê bem feitinho, você pode ter certeza que você ia arrasar. No final desse desenho, esse desenho ia ganhar uma vida do caramba. Aí eu vou aliviando o peso da minha mão da mesma forma. É o mesmo que fazer isso aqui, ó.
camada sobre camada. Você tem que tomar cuidado muito para você não sair fazendo assim. Porque essa transição não pode sumir, tá? Essa transição, ela é a responsável disso aqui, ó, que eu acabei de mostrar. Ela é a responsável de você fazer um sombreamento, várias transições que tem aqui, por menores que sejam, ó, desse lábio entrando, dessa parte do lábio vindo para o meio, vai dando um aspecto de volume, de desenho saltando do papel o tempo todo. Por que dá esse aspecto de desenho realista, saltando do papel, volumoso, né, com brilho? Degradê bem feito. Você pode ter certeza que a pessoa que conseguiu esse aspecto é porque ela está fazendo um degradê muito bem feito. Tá limpinho, tá bonito, ela treinou isso aqui. Ela ficou boa em fazer isso. E ela vai fazendo. Seja do médio para o mais claro, seja do preto para o médio, seja... Não importa. Aqui eu fiz um geral, né, do preto até o branco. Mas são micro degradezinhos que você vai ver enquanto você desenha. Então vamos terminar aqui, ó. Vou vir com lápis B. Vou aliviando o peso da minha mão. Posso pegar o H e ir finalizando aqui. Aqui vai acontecer uma coisa. Provavelmente você vai querer passar o papel higiênico de novo. Eu quero passar, né? Eu, Henrique, quero passar. E aí a gente já sabe que quando passa o papel higiênico, automaticamente você perde a transição um pouco. Dá uma borrada, tá? Por mais cuidadoso que você seja, você perde. Então eu prefiro perder. Passando mais uma vez o papel, para deixar mais abatido o grafite no papel, porque quanto mais eu deixo ele abatido com camadas, mais ele fica liso. Isso aqui, ó, que eu tirei esse tucano hoje para ser meu representante, tanto no tamanho do nariz, que é igual ao meu, como na aula. Isso aqui, tudo que você vê que está um sombreamento lisinho, homogêneo, foi porque foi várias camadas, foi esfumando, trabalhando camadas. Geralmente 2, 3 camadas por aí. Eu falo várias, mas não é uma coisa, uma conta que a gente fica fazendo. Você vai trabalhando, quando você vai percebendo que vai passando o material de esfumar e vai colocando mais grafite, você vai vendo isso pessoalmente, que vai ficando mais bonito o seu sombreamento. E aí quando você começa a ver que está ficando legal, você nunca mais vai parar de trabalhar as camadas. Você não vai ter pressa, tá? Você vai entender que tem que ter essa paciência. Então, eu vou passar mais uma vez o papel com cuidado, tá? Peguei até um papel limpo aqui porque eu não quero borrar. Você vê que eu vou levando do escuro e tomando cuidado, tá? Na região mais clarinha ali eu nem me meto a besta de passar um papel sujo, tá? Eu só vou dando uma passadinha de leve, como se eu estivesse passando uma pena aqui, uma coisa bem levinha. Pronto, chegando no branco. E aí que tá o ponto. Se eu passei o papel e eu sei que deu uma borrada, eu vou dar por finalizado isso aqui? Não. Se fosse uma área do desenho, eu ia finalizar agora. Eu ia pegar meu lápis. Eu vou, né? Mas se fosse uma parte do desenho, é o que eu faria. E eu vou vir agora refazendo a terceira camada. Refazendo a terceira camada, e dessa vez para bater, tá? Para ter um martelo. Não vou mais passar nada para esfumar aqui. Sério, Henrique, dá para finalizar com lápis. Sério, e você deve finalizar com lápis. Isso aqui, além de fazer você treinar a sua leveza manual, você vai se sentir obrigado a ter todo o cuidado do mundo aqui, ó, para ir fechando bonitinho, que você não vai passar mais nada para esfumar aqui. Além disso, vai deixar muito bom.
Ó, já vi com a outra graduação aqui. Você pode ter certeza que nos meus desenhos, grande parte de cada etapa que eu estou fazendo, eu estou finalizando assim. Trabalhei, esfumei e trabalhei a última vez com lápis. Com bastante cautela, cuidado, porque eu sei que se eu forçar a barra aqui, vai ficar a marca aparente do lápis. Eu não quero a marca aparente. Eu quero que vai sumindo. Parece até bobo, tá? Esse tipo de aula. Tem muita gente que julga bobeira isso aqui. E eu mesmo julguei bobeira no começo. Não queria saber de aprender esse tipo de coisa. E aí ficava fazendo aquele tipo de desenho que você viu ali. Só batendo na cabeça. Pronto. Isso aqui, por incrível que pareça, é um dos maiores segredos, tá? Uma das maiores aulas que eu posso dar para qualquer pessoa que quer fazer desenhos realistas. Eu posso vir com a borracha para deixar um acabamento mais legal e fazer isso aqui, ó. Só para a gente enxergar melhor o que foi feito aqui. Vou passar aqui do outro lado. Tá torto? Claro que tá torto. Não tá muito certinho não. Se eu quiser deixar certinho, eu tenho que passar a borracha meio ali. Mas só de eu passar a borracha, você começa a perceber. Você não vai ter uma percepção de um desenho realista aqui, tá, gente? Não tem como. Mas você consegue perceber uma transição. Você consegue perceber este escuro do papel. É isso que é um treino bacana para você fazer. Chegando um branco sumindo. Você fez a transição. Se você fazer isso aqui nos seus desenhos, se você dominar isso daqui e começar a enxergar daquela forma que eu te ensinei, a perceber os tons, a transição, você pode ter certeza que seu desenho vai ter vida, vai ter realismo, vai chamar atenção. Eu tô dando esse zoom aqui de propósito. Vai ficar feio, vai ficar borrado, tá, o zoom. Mas eu faço questão de dar o zoom para você entender que a gente acabou de olhar ali naquela parte do nariz, na referência, é isso aqui. É um escuro subindo, aquela região que vai chegando na pele, é isso. Tem uma parte lá que tem a mancha, vai chegando na... É pena que fica borrado, eu queria mostrar isso, mas... Eu queria mostrar sem esse desfoque. Deixa eu ver se a câmera pega. Bom, não vai pegar, gente, mas dá esse desconto, né? Tenta entender sem o desfoque que isso aqui seria um preto escuro indo para aquela região da pele que eu mostrei ali na referência, que seria esse acinzentado aqui, né? Vai sumindo, se perdendo na transição. É isso. É só isso que você precisa enxergar. Enxergar e saber fazer da forma certa. Então é isso, tá? As 3 coisas que eu queria trazer nesse conteúdo era isso. Eu vou dar mais alguns macetezinhos agora, enquanto você desenha, para você acertar ainda mais esse tipo de coisa, tá? Esse tipo de, para você ver a tonalidade da forma certa. Principalmente você que está desenhando e seu desenho não tá ficando com um escuro bacana, com um tom legal, né? Você percebe que quando você termina parece estar clarinho. Uma das coisas que eu sempre falo é você se afastar do desenho. Eu não vou conseguir demonstrar tão bem aqui, tenta entender na minha fala. Que enquanto você está ali desenhando, você levanta, se você estiver sentado, dá uns 2 passos para trás e olha o seu desenho.
Deixa a referência do lado e olha o desenho e a referência. Quando você faz isso, automaticamente você vai perceber se aquele desenho está realmente no mesmo escuro da referência ou se ele está clarinho, precisando escurecer. Porque enquanto você está pertinho do desenho, com o seu rosto muito perto, você não percebe isso. Por isso que você tem que se afastar. Eu dei um exemplo de dar 2 passos para trás. Nem sempre você pode dar 2 passos para trás. Você pode só levantar. Você pode só tirar seu rosto de perto do desenho. Afasta um pouco. Né? Afasta um pouco. Não precisa nem levantar da cadeira. Só de você afastar, pega o desenho e a referência na outra mão. Né? Como se fosse assim. E olha. Né? Não fica o tempo todo olhando só de perto. Você pode fazer isso para perceber a tonalidade. Você pode também cerrar seus olhos. O que é cerrar os olhos? Imagina que você está num dia ensolarado, né? Aquele sol pegando, o que você vai fazer? Automaticamente, seus olhos vão fazer isso, vão começar a fechar. Faz isso, né? Tá olhando o desenho e referência, cerra seus olhos, olha com o olho bem fechadinho, cerrado. Quando você fazer isso, tudo que for detalhe vai sumir. Você não vai mais estar atento a detalhe da sobrancelha. Quando você cerra os 2 olhos e olha, desenho e referência, você só enxerga uma mancha nos 2 lados, do desenho e da referência. Quando você enxerga essa mancha, você percebe tonalidade, você percebe se o seu desenho está mais claro, se ele está precisando escurecer algum ponto específico. Quando você fazer isso, você vai perceber. Você cerra os olhos, você já não entende mais, você não vê detalhes. Você só vê escuro, claro, degradê. É um truque para você entender, né? Para você perceber melhor isso. Então, de vez em quando, enquanto você está desenhando, faz isso. Além de se afastar, cerra os olhos, tá? Grava isso. Cerra os olhos, observa. Putz, foi eu cerrar os olhos, eu percebi que eu estou me matando aqui para fazer um detalhe, uma textura, um pelinho, e eu estou perdendo meu tempo. Porque se eu ficar fazendo isso, eu vou cair naquele erro que o Henrique falou. E eu fazia isso, né? Eu ficava muito habituado com textura, com detalhezinho, deixava de fazer uma tonalidade bacana, um dos temas da aula. Por deixar de fazer uma tonalidade bacana, no final estava uma bosta o desenho. Estava cheio de detalhe, mas não estava realista, por incrível que pareça. Pode ter certeza, se o desenho for você cerrando os olhos, se afastando, deixando a tonalidade nota 10, você pode ter certeza, ainda que você não capriche tanto nos detalhes, seu desenho vai ficar muito mais realista do que o primeiro caso que eu falei aqui. Você pode ter certeza. Por isso que eu quis trazer esse conteúdo aqui. Porque ele, esclarece muito, tá? Para você dominar de uma vez, tá? O realismo. Outra coisa é você fazer um truquezinho também, quando você tiver dúvida. Você fazer o seguinte, eu vou pegar um papel aqui, vou pegar o mesmo papel. Ah, Henrique, eu tô sombreando ali, cara, mas eu já percebi, né? Você que já acompanha outros conteúdos meus, já deve ter percebido o quanto que eu já falei sobre isso. Eu percebi que a nossa percepção, ela engana a gente, né? E engana mesmo. Tô sendo enganado, cara. Tô desenhando aqui, tô sombreando, daqui a pouco eu percebo que não sei o que aconteceu, que no final essa mesma parte que eu fiz do meu desenho tá clarinha, pô, não tá no tom da referência, por quê? Parecia que tava. Então, para você também ter um macete a mais para achar o tom certo, você pode fazer o quê? Vem com a folhinha branco, com a folha branca, coloca naquele tom que você está em dúvida. Vamos supor que é aqui, ó. Quero saber esse tom aqui, ó. Vou dar um zoom. Estou em dúvida nesse tom. Chega com a folha branca, vem com o seu lápis que você acha que já vai estar próximo dessa graduação e começa a sombrear. Repara que esse tom aqui ainda não está, pelo menos olhando aqui no vídeo, não está ainda naquele tom do lado ali da referência. Então vamos dar uma aumentada nele. Eu só estou pegando outra graduação para acelerar o processo aqui, tá? Mas
o mesmo tom você chegaria. Aliás, é o mesmo tom, tá? 4B aqui na lapiseira, só que esse grafite da Pentel parece que é mais escuro. E aí, o que vai acontecer? Agora eu até passei do tom, né? Quis dar o exemplo e dei errado. Vamos supor que fosse aqui assim, ó. Vamos supor que eu encontrei um tom mais bem próximo, tá vendo? Que tá próximo, não tá idêntico. Agora eu clareei, né? Eu tô de brincadeira hoje. Agora eu acabei clareando. Vamos supor que eu percebi que é esse tom aqui. Esse tom é o tom próximo dessa parte. O que você vai fazer? Você vai lá na sua folha de desenho. Você vai lá na folha que você está desenhando. Vamos supor que eu estou fazendo esse desenho. Tá aqui, ó. Tô lá nessa parte aqui, ó. Vou chegar, encostar. Não tem segredo. Eu vou encostar e comparar se a parte que eu estou fazendo aqui do nariz, se está próximo. Se eu chegar aqui, encostar e o meu desenho tá mais claro, sombreamento bem mais claro do que isso, pronto, você já foi enganado pela percepção. Você achou que estava bom e não tá. Porque isso aqui, ó, é um dos causadores. Quando você está sombreando e você tem toda essa parte branca em volta, que é a parte do papel, isso aqui já te engana, porque você começa a sombrear e se você chega nesse tom, você fala, putz, está muito escuro isso aqui. Mas não é que está escuro, é porque você está com toda uma parte branca em volta. Isso é ilusão de ótica. Esse branco que está em volta faz isso aqui parecer muito escuro. E aqui na referência isso não existe. Porque isso aqui está cheio de tonalidade. Tem cinza, tem preto, tem cinza médio. Hoje eu não tenho aqui, mas eu tenho um conjuntinho que tem até na internet dessa questão de ilusão de ótica, de 2 tons, que quando você olha aquilo, você nem acredita que você está sendo enganado, e você está, porque isso é real. Então, só porque tem esses tons aqui, você enxerga um tipo de acinzentado, que se você faz aqui no branco, você vai falar, nossa, estou fazendo muito escuro. É aí que a pessoa fica com medo de escurecer o desenho. Só que, cara, se você olhou, testou, viu que é esse, chegou no desenho, não tá esse, faz ele. Ah, Henrique, vai ficar escuro. Faz ele, não tenha medo de escurecer o desenho. Faz, tá? Você está tirando a prova viva de que é esse tom. Chegou na mesma parte, viu que não é, deixa nesse tom. Porque se você acertar essa parte aqui do nariz que eu mostrei e começa a continuar o desenho, você vai começar a acertar tudo. Quando você acerta um tom preto, quando você acerta um tom escuro, quando você vai levando o desenho, você vai modelando ele. Por mais que pareça que está escuro, acredita, tá? É por causa do branco do papel. No final você vai ver que vai chegar exatamente no tom que você queria. Então, gente, eu espero de coração que tenha ajudado essa aula. Um conteúdo mais pesado, né, mais denso, que muita gente às vezes julga até bobo. Mas coitado de quem julga ser bobo, porque tá perdendo um ouro tão grande. Então eu espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha esclarecido, tenha te feito chegar com o pé direito aí para fazer desenhos melhores, tá? Desenhos que vão realmente começar a ficar realistas, chamar atenção. Grava tudo isso que eu falei nessa aula, esses 3 pontos, grava, tá? Grava isso aqui, treina. Tudo que eu falei sobre sombreamento, sobre o preto absoluto e sobre o degradê. Essas 3 coisas que foi o tema da aula de hoje. Grava isso. Eu espero que isso crie uma necessidade de coração. Deixa eu ligar o carregador, senão vai acabar aqui. Eu espero de coração que isso crie uma raiz
E você não esqueça mais nunca dessa aula, que eu deixei uma dessa quando eu estava no começo do realismo e a gente não tinha nem a facilidade que tem hoje de acompanhar uma live desse jeito. E aí eu ficava sofrendo fazendo isso aqui, gente, aqui pra pior. Por muito tempo. Por muito tempo fazendo isso. Jerônimo, muito top. Que bom, cara. Espero que realmente crie essa raiz, tá? Esse conhecimento em vocês. E aí eu passei muito tempo fazendo esse tipo de desenho, cometendo muito erro, por causa de pontos aparentemente, entre aspas, bobinhos. Né? Pontos parecem ser bobinhos e não são. Eu vou fazer mais última, mas eu gosto de ter essa conversa de hoje. Eu acredito nesse tipo de aqui. Mas só ficar olhando, você está totalmente perdido, né? Tipo, dúvida. E você sabe que a parte de você realismo não é para você, mas não é isso. Tá certo? Então você que quer, se eu faço, que quer, né, te acompanhando, a gente tem um curso. Meu curso, o link está na minha bio, as informações, mas como eu sempre falo, qualquer dúvida que você tenha, você pode me procurar, mandar mensagem, né, de papo comigo, para você participar, para você dominar isso daqui, que é só a ponta do iceberg, tá? Isso aqui é, por mais importante que seja uma aula dessa, tem muito mais coisa, tá? Você não pode também julgar que só isso aqui vai resolver toda a parada. Tem muito mais coisa que seria impossível trazer só numa aula, né? Por isso que eu dou suporte, pego na sua mão e faço acompanhamento individual dentro do curso. Então, ficou alguma dúvida, gente, da aula? Alguém quer fazer algum comentário? Eu vi dele, acho que deu. Depois eu vou salvar. Vou deixar salva essa live. Para quem não viu, se você estiver vendo o replay, tiver alguma dúvida também pode me mandar. E eu compartilho depois lá na rede vizinha também, né? Se você também não foi inscrito lá, você pode se inscrever. Obrigado também quem começou a me seguir aqui na live, tá? Sejam bem-vindos. Dá uma olhada aí nos trabalhos, nos desenhos. Depois eu vou postar o desenho do cabelo, tá? Eu já fotografei o olho e o cabelo, só que ontem eu postei o olho e faltou o cabelo. Depois eu vou colocar no feed também o desenho concluído do cabelo que a gente fez na live. E a gente volta, tá? Depois eu trago mais conteúdo. A gente vai se falando pelo Stories. Qualquer dúvida, vocês podem procurar. Legal. Então valeu, gente. Obrigado pela presença de vocês. E a gente se vê. Até a próxima.